O vídeo de hoje vai ser sobre o açúcar. O açúcar é um carboidrato que a principal função dele é fornecer energia para o nosso corpo. Além de trazer sabor doce aos alimentos, ele pode contribuir para a conservação desses alimentos, o volume, a coloração em diversas receitas. Ou seja, se você prepara um bolo com açúcar, ele tem uma consistência melhor, uma aparência melhor, um sabor melhor. Na questão da conservação, tem um ponto fraco, um ponto negativo, porque os alimentos que têm um alto teor de açúcar para essa conservação são prejudiciais à saúde. Então tem que ficar atento nisso também, no consumo. O brasileiro consome cerca de 30 kg de açúcar por ano, cerca de 16,3 a mais que o recomendado pela OMS, né? Quanto a gente deve consumir, então? A OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, recomenda que a ingestão do açúcar seja menor que 10% do valor total da dieta. Isso representa, mais ou menos, 50 gramas de açúcar para um indivíduo adulto saudável, ou que corresponde a 10 sachês ou 3 colheres de sopa e meia. Então, é bastante açúcar que a gente pode consumir ao longo do dia. Isso açúcar livre. Mas isso traz um problema para a saúde, né? Porque pode gerar sobrepeso, com excesso de calorias, que acabam ficando acumuladas no corpo, como forma de pequenas partículas de gordura, né? O que pode acarretar principalmente diabetes, doenças do coração e obesidade. E aí tem algumas dicas que a gente pode diminuir o açúcar no nosso dia a dia. Uma delas é reduzir aos poucos nas bebidas, exemplo, chás, café, sucos, porque o seu paladar vai se adaptar a essa mudança. Então, uma dica que eu sempre falo para meus pacientes é para fazer o café amargo, e aí cada um da sua casa adoça conforme a sua necessidade do seu paladar mesmo, né? Algumas pessoas, às vezes, elas vão ficar satisfeitas com pouco açúcar, outras vão ficar satisfeitas com mais. Então, isso também é legal para estar contribuindo para a diminuição do açúcar diário, né? Isso pode ser feito também com chá, com suco, né? Ao invés de você fazer o suco batido com açúcar na hora, você faz ele sem nada, e se a pessoa achar favorável, ela vai lá adicionar o açúcar que ela quiser, né? A quantidade que ela quiser. O que eu sempre falo também para meus pacientes é para ler o rótulo dos alimentos, para verificar a quantidade de açúcar. A leitura do rótulo é feita pelos ingredientes, né? Os rótulos são feitos com ingredientes do maior para o menor, né? Em ordem decrescente. Então, um exemplo, se você vai lá pegar uma bolacha de pacote, você vai ver lá que o primeiro ingrediente é açúcar. Então, esse ingrediente, que é açúcar, vai ser o ingrediente que corresponde mais para esse alimento. Então, se eu pegasse uma bolacha integral, eu ia ver que o primeiro ingrediente é a farinha enriquecida com ácido fólico, a farinha integral. Então, o que prevalece nesse alimento é a farinha, não o açúcar. E aí você vai vendo conforme a lista, né? Vai decrescendo esses ingredientes. Aí, ou seja, tem açúcar primeiro, aí depois tem a farinha, depois tem as vitaminas, os componentes, os corantes. Então, se o alimento tiver açúcar na lista como primeiro ingrediente, é porque ele consiste em mais quantidade no alimento. Então, tem que ficar esperto com isso também. Praticar atenção plena na hora de se alimentar. Durante as refeições, é muito importante que você sinta o aroma do alimento, mastigue e preste atenção nos sinais de saciedade do seu corpo, evitando comer em excesso. Então, quando a gente come um doce, a gente sente vontade de comer rápido, porque é uma coisa muito saborosa. Mas se a gente comer devagar, sentir o sabor, tentar apreciar mais esses alimentos, isso também pode favorecer para ajudar a gente a comer devagar e comer menos também esse alimento. Então, exemplo, se você comer uma trufa rápido, você vai sentir vontade de comer outra trufa em seguida. Se você comer devagar, apreciando, você vai ficar satisfeito com aquela trufa. Então, também dá para fazer isso como dica também. Em preparações como milkshake, vitaminas, né? Trocar o açúcar por frutas maduras, como morango, banana. Um exemplo, você vai fazer um milkshake, uma vitamina, e aí você adiciona açúcar.
Você pode usar uma banana mais madura, né, para fazer essa vitamina. E aí você vai acabar não utilizando tanto açúcar assim ou quase nada, né? E aí também tem como fazer brigadeiro caseiro, bolos, coberturas, caldas. Ao invés do achocolatado em pó, que tem mais açúcar, você pode usar o cacau em pó, né, de 50%, 70%, que na realidade o cacau ele é amargo, né? O que faz ele ficar doce é açúcar. Então, se você trocar, né? Porque for parar pra pensar, um leite condensado já tem açúcar. E aí você adicionar chocolatado em pó, fica mais doce ainda, mais prejudicial também. Então, se você adicionar o cacau em pó, que é o cacau puro, né? 50%, tem até 100%, só que aí é um pouco mais forte, né? E aí a quantidade vai ser diminuída também na receita, pela intensidade do alimento. Aí você acaba tendo uma melhora, porque açúcar em si vai ser diminuído nessa receita. E aí, agora eu vou para as perguntas que me mandaram ao longo da semana, né? Que eu joguei uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram. E uma das perguntas foi: qual o mais natural para adoçar, né? Qual açúcar mais natural para adoçar? E aí, o açúcar mais natural, na verdade não é açúcar, né? O componente mais natural para adoçar é a estévia, porque ela é extraída da planta, de uma planta, e é 300 vezes mais doce que o açúcar, o que faz com que o consumo seja menor e mais controlado por porção, sendo assim menos prejudicial à saúde. Então, se o componente é mais doce que o açúcar, você vai precisar de menos quantidade para adicionar na sua preparação. Então, você vai ficar satisfeita com uma colher de chá, por exemplo. No açúcar, você poderia adicionar 2 colheres de sopa, que ainda assim precisaria de mais, né? A única desvantagem que tem, né, sobre stevia é que ela é um pouco amarga, né? Depois você vai sentir um gostinho meio amargo na boca. E aí, aproveitando para falar sobre açúcar, tomar cuidado também com açúcar demerara, mascavo, orgânico, porque algumas pessoas às vezes compram esses açúcares achando que eles são mais saudáveis, sendo que eles são todos são açúcares, né? São açúcares que podem ser prejudiciais também em exageros. Então, se você for comprar um açúcar demerara, um açúcar mascavo, e você for usar a mesma quantidade que o açúcar convencional, então o ideal seria que você fizesse o uso de algum adoçante, porque acaba sendo mais doce, né? Que nem o stevia, que é 300 vezes mais doce que o açúcar, e aí você acaba usando menos, né? Então, tomar cuidado com esses outros açúcares também, que também são prejudiciais, porque não deixam de ser açúcares. E a outra pergunta é: verdade que quando é ingerido o açúcar dá um pico de energia e depois uma queda? Sim, é verdade. O açúcar, quando é ingerido, ele gera um pico de glicemia. E depois, quando o efeito desse pico passa, a glicemia sofre uma queda. Então, ela aumenta de uma vez e abaixa de uma vez. E com essa queda, nosso corpo pede mais açúcar ou algo doce. E é aí com que o consumo e a vontade de querer mais açúcar aumenta. Então, algumas pessoas já ouviram falar provavelmente sobre o termo açúcar vicia mais que cocaína, açúcar vicia mais que droga. Mas na verdade não é um vício, é esse pico que o nosso corpo faz. Então nosso corpo, a nossa glicemia vai lá no alto e aí ela sofre uma queda. E com essa queda, a vontade de consumir algo doce prevalece também na gente. É por isso que é importante a gente fazer o consumo de alimentos com baixo ou médio índice glicêmico, né? Que esses alimentos de baixo e médio índice glicêmico, eles vão favorecer para que essa queda, né, esse pico, não seja tão intenso assim. Então, exemplo de alimentos com baixo índice glicêmico: arroz integral, feijão, leite integral, maçã. Médio, laranja, pão integral, batata doce. Então, esses alimentos, eles te deixam saciados por mais tempo, né, do que um exemplo de pico alto, né, esses alimentos com alto índice glicêmico: arroz branco, batata, sucrilhos, abacaxi, farinha branca, refrigerantes e bolos recheados. Então, às vezes, é muito melhor no seu café da manhã você consumir um pão integral,
porque além de ele ter mais fibra, ele vai te trazer saciado, vai fazer com que você fique saciado por mais tempo. Se você comer um pão branco, né, de farinha branca, ou até no almoço mesmo, arroz branco, pode ser que você sinta mais fome mais rápido. Então é bom também fazer essa troca para evitar esse pico de glicemia. E aí, como eu falei, isso é explicado o tal do vício que o açúcar gera, né? Mas na verdade, isso é uma mentira, isso foi distorcido. Porque a intensidade de vício que pode ser gerada foi comprovada somente com estudos com ratos de laboratório. Para os humanos não é tão intenso assim. Então, assim, chega a ser intenso por conta desse pico de glicemia, mas não podemos dizer que ele vicia mais que alguma droga, porque isso é comprovado apenas em ratos. E a outra pergunta é: adoçante é melhor que açúcar? Como eu falei, sim, porque eles adoçam os alimentos em menor quantidade do que açúcar convencional. Então, um adoçante, a stevia que eu dei exemplo, mas outros adoçantes, todos eles são componentes que são mais, algumas vezes mais doces que açúcar. Então, consequentemente, eles vão ser mais, vão ser melhores para o consumo. E a última pergunta é verdade que o açúcar envelhece? Sim, mas é tudo uma questão de quantidades exageradas que consumimos, né? Há estudos que comprovam que quanto mais glicose concentrada no sangue, mais rápido acontece o envelhecimento. Então, tudo é construído por quantidades, né? Se você consome açúcares mais que o seu corpo necessita, ele vai acumulando, né? Nessa pele, no sangue, e aí vai gerando um envelhecimento mais rápido. Então, a qualidade da pele piora, né? Tanto é que, nem eu falei, das diabetes, obesidade, doenças do coração também podem prevalecer. Então, é muito bom a gente ficar atento com a quantidade, né? E é isso. Esse foi o vídeo. Se vocês tiverem sugestões de mais vídeos, podem mandar aqui e podem compartilhar para ajudar outras pessoas com as mesmas dúvidas. E até o próximo vídeo.